2024 é ano de eleição e, por ser ano de eleição, esse é um assunto que vai ser recorrente também aqui nessa nossa conversa semanal. O meu convidado de hoje é uma fera no assunto e é um guru, é nosso guru para assuntos de política aqui na Som Maior. É a ele que a gente recorre quando a gente tem dúvidas sobre prazos, sobre condutas vedadas, enfim, o que pode, o que não pode. Meu convidado de hoje é o doutor Pierre Vanderlinde. Seja bem-vindo, doutor Pierre. Obrigado, Maga, obrigado pelo convite. Esse é um ano tumultuado, né? Um ano de muitas dúvidas, tanto do pessoal da imprensa, dos candidatos, enfim, né? É um ano que já começou começando, né? Vamos dizer assim. Começando. Essa eleição, ela é muito recente, né? Ela é muito antecipada, parece, né? E também dá a sensação de que a última eleição aconteceu faz pouco tempo, né? Faz um mês. Parece que foi ano passado. Parece que foi ano passado. Doutor Pierre, mas antes de a gente entrar propriamente no que pode, no que não pode, o que é conduta vedada, enfim, essa parte mais minuciosa desse assunto, eu quero falar sobre uma outra coisa. Para aguentar essa maratona de trabalho, porque é mais intenso em ano eleitoral, tu também passou por um período pessoal de melhorias, enfim, você deu uma repaginada no visual. O que aconteceu? Eu vi teu Instagram, eu vi teu antes e depois, me chamou muita atenção, e eu queria te ouvir sobre isso. O que te startou para tu mudar o teu estilo de vida? Olha, eu passei como toda profissão, né? A gente passa por períodos de estresse e correria e tudo mais, né? E eu vi que eu não estava cuidando de mim, da minha saúde, né? A vida do advogado é resolver problema dos outros e eu não estava resolvendo os meus problemas. Então, eu botei uma meta, olha, eu vou sair do sedentarismo, né? Entrei numa academia, decidi entrar numa academia, fazer musculação. Procurei alguns profissionais, né, da área da nutrição, na área da educação física, na área médica também, e decidi, olha, esse é o caminho, e tem que ser um caminho sem volta, né? No decorrer da minha vida já teve vários vai e vem, né, nessa questão de exercícios e tudo mais. E daí eu comecei ano passado, né? No começo do ano? No começo do ano. Daí, claro, chega agora final de ano, período de Natal, férias, sempre tem aquele probleminha, né? A gente fica fazendo dieta o ano inteiro, daí toma 3 cervejas, né? E come um x-salada e engorda 5 quilos, né? Então, essa é a vida, né? Mas eu decidi mudar um pouco, né? E lá se foram quantos quilos? 20 quilos. Bastante coisa. 20 quilos. E o que mudou, além da parte física, na tua disposição, enfim? Com certeza, muda. E vai dar para manter esse ritmo agora, em 2024? Vamos, eu vou 6 da manhã para academia. Atenção, candidatos, não mandem mensagem. Mensagem às 6 da manhã. Né? Não vão tirar dúvida com o doutor Pierre às 6 da manhã, porque ele vai estar ocupado. É todo dia, Pierre? Eu tento ir todo dia, mas eu tenho ido pelo menos 4 vezes por semana. É que é um novo jeito que o corpo aprende a ter que lidar com aquele novo ritmo, mas é mental também, né? A disciplina de, não, agora eu vou. Também, e assim, é uma diferença enorme, né? Quando tu vai para uma academia, por exemplo, por conta própria, e quando tu tem um profissional, né? Um personal que te acompanha. Por quê? Porque tu faz o exercício errado, tu não põe o peso correto, tu acaba às vezes fazendo uma fisioterapia lá na modo de dizer, né? Assim, mas fazendo exercício sem o peso adequado e tu não vê resultado. E quando tu começa a fazer algo de forma correta, com profissionais qualificados te acompanhando, daí sim, daí tu vê resultado, tu se empolga e aí daí tu quer tu não ainda desiste. mais. O que é mais difícil? É acordar às 6 horas para treinar, para fazer um treino pesado, ou atender toda a demanda de candidatos com dúvidas em ano eleitoral? Olha, eu acho que mais difícil é responder essa pergunta. A gente tem uma forma de trabalhar, né, no ano eleitoral, e até na nossa profissão aí, em outras áreas do direito que a gente atua, né, hoje o mundo ele é muito dinâmico, muito rápido, então a gente evita muito assim, deslocamentos desnecessários para reuniões presenciais,
Geralmente, no meio de uma campanha, muita ligação, muito WhatsApp, muita dúvida, né, pontual das equipes, né, e tu tenta dar uma resposta rápida. Então, um advogado hoje numa campanha eleitoral, ele é mais útil se ele ficar dentro do seu escritório, respondendo às demandas de WhatsApp, e-mail, ligações, do que como era antigamente, que tu entrava no carro e ficava correndo às cidades, né? Porque daí tu perde o tempo se deslocando. E hoje até mesmo os processos judiciais são todos virtuais. Economiza o tempo de todo mundo, né? Com certeza. A tua atuação no direito eleitoral é desde o início da tua formação acadêmica? Tu já sabia que queria isso ou não? Tu foi sentindo a demanda ali, tu foi sentindo essa necessidade do mercado e foi entrando nessa área? Como que aconteceu, né? Lá na época da faculdade, existia disciplina optativa, mas nunca teve professor. E então eu não tive direito eleitoral na faculdade. Direito eleitoral era uma disciplina optativa da graduação. Isso. Entendi. Até hoje ainda é, né? Tá tendo um movimento a nível nacional, até por parte da Abradep, que é uma associação. Não deveria ser, parte, né? Deveria. Né? Inclusive fizemos uma visita à reitora Luciane Sereta, que hoje é presidente da CAF, né? E ela, na hora, assim, concordou, e ela faz parte do Conselho Nacional de Educação, né? Superior, isso. Então, esse assunto está hoje no Conselho Nacional. Está em pauta. Para incluir como disciplina obrigatória, né? O direito eleitoral. Nada mais justo, né? Porque a demanda que se tem hoje... Com certeza, né? Com certeza. Né? Tinha uma época que não se sabia o que era o direito eleitoral. Né? Hoje ele está muito próximo da participação política da sociedade, né? Que nos últimos tempos esse fla-flu que a gente vem acompanhando aí no Brasil, né? Fez também as pessoas se aproximarem mais da política, né? Há muito tempo o pessoal não queria saber de política. Então, querendo ou não, essa polarização acabou aproximando, né? Cada um com a sua ideologia. Todo mundo se sente um pouco parte dessa conversa, né? E é natural que o direito eleitoral venha tendo mais interesse. Isso a gente vê, por exemplo, nos eventos, congressos, capacitações e tal, o interesse do pessoal. E não só da área do direito, né? Hoje existem profissionais de outras áreas, por exemplo, contadores que são especializados em contas eleitorais. Inclusive, empresas de contabilidade, escritórios de contabilidade, com atuação nacional, que só faz contabilidade eleitoral e partidária. Né? Nós temos profissionais da área do marketing, né? Da área de pesquisas, todos. Tem uma gama de profissionais hoje, né? Eles se interessam também pelo direito eleitoral, né? Porque, afinal, são as regras do jogo, né? Todo mundo quer saber quais são as regras do jogo. Então, eu me formei, eu estudei lá em Florianópolis, na Universidade Federal, me formei e recebi um convite para trabalhar em um escritório. Né? Eu fazia estágio já há muito tempo num escritório de advocacia, de outra área, que atendia mais a área empresarial. E um dos advogados desse escritório saiu para montar um escritório com outro advogado que já passou por esse escritório que eu estava antes, que é o Dr. Paulo Moreira. Né? Ele voltou de São Paulo, montou um escritório lá em Florianópolis. E ele me convidou. E na eleição de 2008, eu me formei em final de 2007, eu peguei a OAB em janeiro de 2008, num ano eleitoral. E ele simplesmente fez o seguinte: Pierre, tu vai ser responsável por tocar a ilha eleitoral do escritório. Então eu caí de paraquedas, eu tive que fazer um intensivão, né? Para me inteirar, estudar as leis, código eleitoral, resoluções e tudo mais. Montamos uma equipe lá com outros advogados, estagiários, e passamos a atender, dar um suporte em Florianópolis para advogados do interior que atuavam nessa área. Então, advogados de outras cidades, né? Naturalmente, os processos, naquela época, era muito mais judicializado, porque tinha aquelas ações de cassação. Uhum. Hoje reduziu muito isso, né? Mas iriam, querendo ou não, né, ser resolvidas de uma maneira mais não definitiva, porque vai
por TSE, mas uma maneira mais expressiva, vamos dizer assim, no TRE. Né? Então, já em 2008, eu comecei atuando no TRE, fazendo sustentação oral nos julgamentos e tudo mais. Então, eu caí de paraquedas na eleição. Não deu nem tempo de respirar. E eu gostei muito da área, decidi fazer uma pós-graduação e não saí mais dessa cachaça aí. Pierre, uma das áreas dos segmentos, né, das eleições, enfim, no quesito municipal, são as candidaturas proporcionais, que são as candidaturas de vereadores. Tu percebe que ao longo do tempo, cada vez mais esses candidatos, esses pré-candidatos, quem chega para querer ser candidato, está mais preparado, sabe mais como funciona esse jogo, está mais profissionalizado, no bom sentido, não no sentido ruim, no bom sentido, mais profissionalizado é a pessoa que investe mais na comunicação, na sua apresentação, né, em toda a sua equipe? Com certeza. Nós tínhamos uma época que o vereador, o candidato a vereador, eles tinham mais aquela identificação como um líder de bairro, alguém que obviamente era conhecido no seu segmento, né? Mas era assim um suporte para a majoritária. Não que hoje não seja, né? Mas existia essa, vamos dizer assim, o personagem principal era o candidato a prefeito, né? E em segundo plano os vereadores. Hoje a gente vê legendas que às vezes nem lançam candidato a prefeito, né? E vão ter a sua nominata de vereadores, claro que vão apoiar de repente o candidato, mas com protagonismo que não se via tempos atrás. Então, pessoas que já estão mais habituadas com as redes sociais, que já vêm produzindo conteúdo, né, nas redes sociais e se estruturando para ser candidato a vereador. E não ser aquele... no partido só se discute candidatura majoritária, depois chega num dado momento, tu e tu vão ser candidato a vereador, né? Não, são pessoas que já estão se preparando, às vezes por anos, né, para esse momento. Então a gente vê sim essa diferença, inclusive na busca do conhecimento, né, de participar de eventos, congressos, tudo mais, também se de ter um das repertório regras, melhor, né, de quase ter assuntos. uma candidatura, só não é uma candidatura avulsa, porque no Brasil é obrigado a estar afiliado num partido político. Mas praticamente com uma estrutura independente daquela estrutura partidária. Tem vereador que tem o interesse de contratar o seu próprio advogado, o seu próprio contador, fazer as coisas organizadas na sua campanha, independente da estrutura que o partido oferece, né? Nós temos isso em várias cidades acontecendo. Já que a gente falou de redes sociais e que a gente está falando de eleição municipal, o que o candidato, o pré-candidato pode fazer nesse período eleitoral? Que ainda não é um período efetivamente de campanha. Sim. O que a gente geralmente orienta, né? Primeiro, a pessoa tem que saber o momento certo de fazer a virada de chave, vamos dizer assim. Eu acho que é algo muito cansativo, isso é uma opinião minha, né? Até para a população, para o eleitor, aquela pessoa ficar 2 anos batendo que é pré-candidato. Eu sou pré-candidato. Não, eu acho que a pessoa ela tem que ser uma pessoa admirada pelas outras pessoas. Isso já é um ponto positivo, porque, querendo ou não, o candidato é um representante de uma parcela da população. Então tem que ser uma pessoa admirada. É um requisito básico. É um requisito básico, né? Então, nas suas redes sociais, pode estar divulgando ações positivas, não necessariamente relacionadas à carreira política, né? Mas é um empresário de sucesso, não é uma pessoa, um trabalhador de uma área da indústria, enfim, né? Que é bem reconhecido na sua atuação, bem relacionado. Vai chegar um momento que daí vai ter a virada de chave e essa pessoa vai passar a se identificar como pré-candidato. Isso, né? Claro, é uma estratégia de marketing, né? Vai passar pela estratégia de marketing, mas isso geralmente vai acontecer no ano eleitoral, né? E a lei, ela trouxe regras muito interessantes para essa parte, né? Ela basicamente proíbe pedir voto,
Então, nós temos o período de campanha eleitoral propriamente dito, que tem a forma de ser feita a propaganda, todas as regras, tudo que tem que ser cumprido numa determinada propaganda eleitoral, e a propaganda que é paga, que é financiada com recursos da campanha, né, num período pré-determinado. Fora isso, é pré-campanha, não importa se a pré-campanha é 1 mês ou 5 anos, né? Pode já ter uma pré-campanha para candidatura de presidente, como já tem, né? Então, nesse período de pré-campanha, eu basicamente não posso pedir voto. Eu posso enaltecer o meu trabalho, eu posso dizer que eu sou pré-candidato, eu posso dizer quais são minhas propostas como pré-candidato. Pode falar de propostas? Eu pretendo, com certeza. Porque teve uma época que isso era uma dúvida, né? Não pode falar de proposta, enfim. Eu dizia que era assim, era um faz de conta, né? A pessoa não podia nem dizer que era candidato e tal, ficava aquela situação até que a lei foi regulamentada nesse sentido. Só que tem alguns pontos que precisam ser observados. Esses pontos não estão na lei, estão em jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral que balizaram algumas condutas. Então, basicamente, nós tivemos alguns casos. Teve um caso que era relacionado àqueles outdoors de apoiadores do então candidato a presidente Bolsonaro, pré-candidato, antes da sua efetiva eleição, né, naquele ano que ele foi eleito. Então, o pessoal faziam espalhados pelo Brasil, juntavam ali meia dúzia de pessoas e contratavam um outdoor e faziam um outdoor de apoio ao Bolsonaro. E não pode. Isso chegou a ser feito, então, uma representação no TSE, é uma das jurisprudências que fizeram a baliza na pré-campanha. Depois teve o caso da Selma Arruda, que gastou milhões, né, com pré-campanha, e teve outro caso que era de conversas do WhatsApp. Então, num julgamento conjunto desses 3 casos, quais foram as balizas fixadas? Primeiro, se dividiu a manifestação de pensamento, vamos dizer assim, em 2 grupos. Se o conteúdo dessa manifestação não for eleitoral, isso não é competência da Justiça Eleitoral. Então, o Pierre é pré-candidato, mas ele está numa rádio sendo entrevistado, ou de repente fazendo um anúncio no jornal. O outdoor é algo meio polêmico, mas de repente até um outdoor, né? Aquele outdoor de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tal. Isso não tem conteúdo eleitoral, tá? Então, se não tem conteúdo eleitoral, não é competência da Justiça Eleitoral. Esse é um grupo. O outro grupo é se a mensagem tem conteúdo eleitoral. Se ela tiver conteúdo eleitoral, o que é isso? Qualquer menção que dê a entender que eu sou um pré-candidato. Isso é conteúdo eleitoral. Isso é uma propaganda de pré-campanha, então. Na propaganda de pré-campanha, não vai poder ter o pedido de voto, é um requisito. Não pode ser feita numa forma que seja proibida durante a campanha. O outdoor é o caso clássico. Uma propaganda paga na rádio, né? Não pode, na televisão. Então, eu não posso fazer uma propaganda de pré-candidatura, ou seja, com conteúdo eleitoral no outdoor, numa televisão, numa rádio, pagando. Eu tenho que ter, esse foi um conceito aberto que o TSE fixou, despesas acessíveis ao pré-candidato médio. O que é isso? O que é o pré-candidato médio? Eu tenho que olhar a circunstância do cargo em disputa e da região que está sendo disputada. Então, nós temos uma candidatura a vereador em Criciúma. Eu vou ter que ver qual é o limite de gastos para vereador, qual é o limite de uso de recursos próprios, fazer mais ou menos uma conta estimada e dar uma margem de segurança para o pré-candidato. Olha, tu pode gastar até isso daqui para te não se incomodar. Esse cálculo ele vai ser diferente de um candidato a vereador no município de São Paulo, capital. E vai ser diferente lá em Raimundo Nonato, no Piauí.
E vai ser diferente para um pré-candidato a presidente, e vai ser diferente para um pré-candidato a deputado. Por isso que o TSE não botou não taxou um valor. Então, entra muito do bom senso nessa conversa, né? Então, o que o pré-candidato que não quer se incomodar tem que entender? Que ele pode ter a manifestação de pensamento, tratar de propostas, tratar de se autoelogiar, né, os seus feitos na vida pública, na vida privada, sem pedir voto e com despesas módicas. Né? Eu não vou contratar uma empresa para fazer um vídeo de alta produção num drone, porque um celular hoje é capaz de fazer um vídeo de alta qualidade e usar na minha rede social. Né? Isso não vai nem me gerar despesa. E é isso que a Justiça Eleitoral vai estar acompanhando, porque senão pode caracterizar um abuso de poder econômico e isso até levar a uma cassação. Eu ia chegar exatamente nesse ponto. O senhor já viu acontecer alguma cassação por conta de a candidatura não ter obedecido algumas dessas regrinhas? A Selma Arruda, senadora eleita em Mato Grosso do Sul. Uhum. Ela foi cassada justamente por ter gasto 1,5 milhão em sua pré-campanha com contratação de agências de marketing e vários materiais de publicidade. Né? E esse foi o caso clássico que fez essa baliza. Grupo de WhatsApp. Então se entendeu, a representação que tratava disso, se entendeu que é um ambiente ali democrático, né? Se não tiver pedido de voto, tranquilo. Assim como qualquer rede social, né? O pré-candidato se manifestar em rede social, enfim. E o apoio de eleitores? Como é que ficou isso? Da mesma forma, o eleitor, quando a gente fala de pedido de voto, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, porque não seria só a palavra voto. Então, vai muito de como, se o candidato pedir apoio, pode caracterizar um pedido de voto. Eu quero o apoio de todos vocês. Agora, quero contar com vocês. Agora não existe um impeditivo de que um eleitor do pretenso candidato venha e faça um comentário numa postagem que ele não pediu voto, né? E elogiando, ou até dizendo estou contigo e tudo mais. Tranquilo. Agora, o eleitor também tem que ter consciência, e isso já aconteceu, que pode levar uma multa se ele pedir voto para o pré-candidato. O eleitor levar a multa? O eleitor levar a multa. E isso aconteceu aqui em Santa Catarina na última eleição municipal. Como assim, Pierre? Uma questão muito banal e muito comum de passar despercebido. Houve uma postagem de um vídeo de uma pré-candidata no stories do Instagram. Uma apoiadora fez aquele compartilhamento no seu stories e botou uma figurinha do próprio Instagram, que era uma urna depositando o voto. Tem a urna. Multa de R$5 mil aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral para a eleitora. A candidata não tinha o conhecimento, não tem como controlar o eleitorado, ou até se foi alguém mal intencionado que fez de má fé para receber a multa. E a eleitora recebeu a multa. R$5 mil? R$5 mil. E nós temos situações mais graves no direito eleitoral que o eleitor também pode receber. Exemplo, pesquisa eleitoral. Então, desde 1º de janeiro do ano eleitoral, a divulgação da pesquisa eleitoral só pode se a pesquisa for registrada no TSE. Tem um sistema de registro no TSE. Então, eu só posso divulgar pesquisa registrada. Eu posso fazer uma pesquisa e não registrá-la, só que daí ela é para consumo interno. Eu não posso divulgar. E, da mesma forma, né, muitas vezes, num grupo político um pouco reduzido, foi discutido uma pesquisa ou mandou uma foto pelo WhatsApp e essa foto vai parar num grupo público, numa divulgação pública ou no Instagram. A multa é R$50 mil pela divulgação de pesquisa não registrada. Um eleitor pode ter que pagar R$50 mil? Com certeza. Eleição de 2016, teve eleitor aqui de Criciúma
que recebeu multa de R$50 mil por divulgar em grupo aberto pesquisa não registrada. Esse processo tramitou, depois, como era uma situação, o grupo do WhatsApp era um grupo fechado, era um grupo aberto, ficou uma discussão e até que se consolidou, grupo do WhatsApp fechado não é um ambiente fechado, não tem direito, não caracteriza o ilícito. Se fosse um grupo aberto ou se fosse, por exemplo, na página do Instagram, multa de 50 mil. Então o TRE chegou a reformar a decisão, mas houve uma condenação em primeira instância para pagamento de multa de 50 mil reais. E após o TRE retirar, o Ministério Público recorreu ao TSE para manter a multa. Então, existem multas bem pesadas, né? Pesaram a mão na questão da pesquisa. Que outras condutas um candidato não pode ter em período de campanha ou de pré-campanha que muitas vezes eles não sabem e aí acabam pecando por isso? Olha, o que é interessante trazer também assim para a discussão, principalmente a questão relacionada às condutas vedadas aos agentes públicos, né? Então, tem muito candidato a vereador que hoje, de repente, é um servidor público, ocupa um cargo comissionado. Tem tanto a questão da desincompatibilização, então, dependendo da situação concreta, a lei prevê, horas são 3 meses, horas são 6 meses, horas são 4 meses, vai depender do cargo ocupado e do cargo em que o candidato vai disputar. A lei tem várias previsões, né? Então, sempre é bom, eu não gosto muito de dispor assim, genericamente, para não passar uma informação equivocada. Mas cada caso tem que ser analisado, porque muitas vezes é assim, secretários e cargos congêneres. Mas eu não sou secretário, mas tem que ver a hierarquia do órgão que tu tá, porque de repente, acima de ti só tem o prefeito, então tu tá equiparado a secretário. Então, o prazo são de 6 meses, não são de 3. E daí vai, né? E também, né, outras condutas aos agentes públicos em geral. Algumas são mais óbvias, vamos dizer assim, né? Não pode ceder servidor, não pode ceder um funcionário, não pode ceder um prédio público, um bem público em prol de candidato ao partido político. O que a lei traz de ressalva? A possibilidade de ser cedido câmaras de vereadores e escolas públicas para os partidos realizarem reuniões e convenções partidárias. Isso a lei permite de forma gratuita, tem que dar o tratamento isonômico, né? Não pode o prefeito escolher, só vou liberar para tal partido, não vou liberar para os outros. Mas tem outras questões que às vezes as pessoas não se dão conta, como por exemplo, eu tô lá no meu horário de trabalho, né? Eu não vou usar, tudo bem, o computador da prefeitura para acessar o Instagram, só que eu tô com o meu celular aqui e tô repassando santinho, pedido de voto, curtindo coisa no Instagram no meu horário de trabalho. Isso pode caracterizar uma sessão do servidor público em prol de uma campanha eleitoral, porque ele está no horário de trabalho. O servidor, ele tem a sua convicção político-partidária, fora do seu horário ele faz o que ele quiser. Só que durante o horário, mesmo no seu telefone particular, ele não vai poder. Eu vou trazer um exemplo aqui. Então, eu sou uma servidora comissionada. Estou lá no meu horário de trabalho, sexta-feira, 4 da tarde, mas eu deveria ficar até às 6, mas eu estou lá num grupo de WhatsApp discutindo, batendo boca, arrumando confusão. Isso pode dar problema? Com certeza. Se alguém printar e mostrar pegar o horário, né, ou fazer até mesmo uma ata notarial hoje, ou uma ata num cartório, ou até mesmo numa plataforma digital, né? Hoje existem plataformas que fazem relatórios de conversa do WhatsApp. Vai estar comprovado que durante aquele horário de trabalho a pessoa estava tratando de questão político-partidária. E isso eu alerto assim com um pouquinho mais de ênfase, principalmente assessores parlamentares. Porque até no ano passado, no último ano eleitoral, em 2022, a convite da presidente da Câmara, nós fizemos uma exposição ali para os vereadores e assessores e tudo mais, sobre as condutas vedadas, e justamente esse era o ponto.
O vereador, ele é um agente político, assim como o prefeito, ele não tem um horário de expediente. Ele sai, ele faz o que ele quer, ele tem essa liberdade, 3 horas da tarde, ele pode estar fazendo carreata para um candidato. O assessor não. Só que às vezes é um negócio tão automático que o assessor, ele está sempre do lado do parlamentar ou sempre do lado do prefeito, que ele esquece disso. Então tem que ter esse cuidado. Os deputados que têm os assessores parlamentares na base, ou seja, não estão no gabinete, então resolvem assuntos da base e às vezes vão dar uma passadinha num comitê aqui e ali. Tem que ter essa cautela. Se tiver no horário de funcionamento do órgão que está vinculado, eu sou assessor da Assembleia ou da Câmara dos Deputados, eu não bato ponto, eu faço relatório, mas eu estou no horário de funcionamento daquele órgão. Eu tenho que estar à disposição daquele órgão. Fora do horário, daí eu faço o que eu quero. Por falar em faz o que quer, o que tu faz fora do teu horário de trabalho, além de treinar? Eu faço o cardio, né, com as crianças. Né, Mais uma. eu tenho um filho de 5 e um de 3 que eles fervem, né? Então assim... Fora do horário... Não se cansam nunca. Não... Eles ficam o dia inteiro brincando na escola e gastando energia, chega em casa, toma 1.000 por hora. É uma produção de energia infinita. Toma 1.000 por hora. Como é que é o nome deles, Pierre? É o Francisco e o Augusto. Então tá, um beijo pro Francisco e pro Augusto, que fervem sem parar. Fervem mais que candidato, não? Depende do dia. Hoje de manhã tava um furacão lá em casa. Foi difícil para ir para a escola. Então tá bom. Pierre, obrigada, tá? Por ter vindo trazer esses esclarecimentos que muitas vezes no dia a dia do rádio, no ao vivo ali, não dá tempo, né? De falar com tanto detalhe e tudo mais. E a gente percebe que ainda tem muitas dúvidas. Os pré-candidatos têm dúvidas, as equipes têm dúvidas. Então é um assunto que a gente sempre gosta de tratar aqui. Eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço o mimo aqui, né? Aquela xícara personalizada. Só algumas pessoas selecionadas da cidade que tem essa caneca aqui, né? Agora eu sou um deles. E com certeza a gente está aí à disposição, é sempre uma alegria, uma satisfação vir aqui participar, tanto agora do POD, né? Como do programa Adelor Lessa ou de outros programas aí da Rádio Som Maior. Então, tá bom. Obrigada, Pierre. Obrigado. Esse é o doutor Pierre Vanderlinde, que veio dar uma aula grátis para nós e para nossa audiência sobre legislação eleitoral, o que pode, o que não pode, o que é conduta vedada, para evitar aí que os desavisados tomem multa, né, gente? Pagar uma multinha aí de 5 mil ou de 50 mil, ninguém quer. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Eu volto na semana que vem. Tchau.